Bom dia, igreja abençoada, a igreja linda, formosa, adornada, ataviada de branco, a igreja que é amada do Senhor, a noiva do Senhor, que em breve Ele irá buscar. E louvado seja Deus por aquele grande dia. Amém? Ao Senhor nosso Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Dê aqui. Obrigado. Louvado seja Deus. Domingo do Senhor, primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. É o primeiro dia em que nós contemplamos a igreja do Senhor subindo nas alturas pela fé para o grande encontro do noivo, do ressuscitado, daquele que tem as chaves da morte em suas mãos, aquele que tem a chave da vitória para a igreja. Então nosso Deus é digno de louvor, de honra, de glória, e por isso nós tributamos a Deus, glórias a Ele, glórias a Deus, amém? O tema do nosso culto hoje é sem frutos, sem vida. Sem frutos, sem vida. Oremos ao Pai. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, exaltamos a beleza da tua santidade e te pedimos, ó Deus, fica conosco, abre os nossos corações para receber a tua palavra e nos fundamentar naquilo que o teu Espírito exorta a igreja. Pai, te agradecemos por ter sido escolhidos por ti desde antes a fundação do mundo para louvor da tua glória, Senhor, para estar contigo naquele grande dia. Amém? Amém. Mateus 21, do 18 ao 22, diz assim: ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante, a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que, se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se credes, recebereis. Nós vamos falar da figueira, e não só da figueira, mas vamos falar da videira também. Jesus já havia subido a Jerusalém para a festa da Páscoa. Estava mergulhado na sombra da cruz. Era sua última semana antes de ser preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Jesus saíra de Jerusalém para pernoitar em Betânia e logo de manhã estava de volta à cidade que o aclamava e que, liderada pelos sacerdotes, reivindicaria sua morte. Cedo de manhã, ao voltar para Jerusalém, ele teve fome. Nesse momento, ele vê uma figueira à beira do caminho. Aproximando-se dela, não encontrou nenhum fruto, apenas
folhas. Jesus então pronuncia seu juízo à figueira, aquela que, fazendo propaganda de frutos deles, estava desprovida. Foi aí que foi sentenciada a ficar sem frutos. Imediatamente a figueira secou. O que podemos aprender aqui? Folhas sem frutos são aparências que enganam. Na figueira, as folhas, elas vêm depois dos frutos. Primeiro, na figueira, nascem os frutos, depois as folhas. Primeiro nascem frutos, para depois vir as folhas. Então, os frutos ficam ali, todo adornados de folhas. Então, quando Jesus passou, ele falou, está cheio de folhas. Isso significa o quê? Tem frutos. Porém, não tinha. Se a figueira tinha folhas, logo anunciava ter frutos. Mas sua aparência era enganosa. Assim também, muitas pessoas parecem ser espirituais. Estão estrategicamente posicionadas à beira do caminho. Vamos caminhando aí, que nós vamos chegar à beira do caminho da figueira. Elas chamam a atenção para o seu porte, para a sua linda roupagem, para a sua atrativa aparência. Estão revestidas de folhas, mas desprovidas de frutos. Fazem propaganda de frutos, mas só tem folhas. Sua vida é uma mentira. Seu discurso é um engano. Sua espiritualidade é uma farsa. Folhas sem frutos são propaganda que decepcionam. A figueira primeiro produz frutos e depois brotam as folhas. As folhas protegem os frutos, mas não são substitutos deles. Os frutos vêm antes das folhas. Folhas sem frutos são propagandas enganosas, consumada hipocrisia, discurso sem vida, espiritualidade falaciosa, enganosa. Mas Jesus estava com fome. A figueira, por ter folhas, fazia propaganda de seus frutos. Mas ao examiná-la, Jesus não encontra nela frutos. Aquela figueira era uma decepção. Folhas sem frutos são promessas que fracassam. Jesus não encontra frutos na figueira para matar sua fome. Chegou o faminto, saiu faminto. A promessa de frutos era o quê? Exuberante, porque ela estava toda ataviada de folhas. Então, o que pensava o quê? Se está toda ataviada de folhas, é que há vários frutos nela. Então, era um fruto, a promessa de frutos era exuberante, mas a realidade dos frutos inexistia. Havia um abismo entre o que a figueira demonstrava e o que de fato ela era. Mesmo à beira do caminho, gerando tantas expectativas, as suas mais santas frustrava a todos. Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem aos que passavam eram propaganda enganosa.
Suas promessas eram o quê? Consumado fracasso. Às vezes passamos por grandes templos luxuosos, propaganda enganosa, folhas sem frutos, promessas que não se consumam. Então elas estão sempre à beira do caminho. Folhas sem frutos desembocam em severo juízo. Mateus registra a palavra severa de Jesus à figueira. Mateus 21, 19 diz assim: avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Então ele pronunciou: nunca mais. A sentença dele foi: nunca mais nasça fruto de ti. E Marcos, de igual forma, registra em Marcos 11, 14, ele fala: então a repreendeu, nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Imediatamente após a sentença de Jesus, a figueira secou, e secou até a raiz. Marcos 11, 20 fala: e caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. A maldição que caiu sobre aquela figueira foi ela permanecer como estava, sem frutos. Ora, se você não está dando fruto, permaneça assim, sem frutos. O que Jesus fez foi arrancar a máscara da exuberância das folhas, e sentenciá-la a permanecer estéril. Na verdade, Jesus não amaldiçoou aquela figueira. Ela era uma maldição. Não passava de uma consumada mentira. Ela apenas estava ali enganando, mais nada. E esse milagre operado por Jesus, demonstrando seu juízo à figueira estéril, tinha o propósito de alertar a respeito da falsa espiritualidade de Israel e de seus líderes que, embora ostentasse grande pompa religiosa, estavam desprovidos dos frutos da piedade. Olha, eles eram luxuosos, assim como a igreja de Laodiceia. Mas você pensa que tu és rico? Tu és pobre, porque tu não tens produzido mais fruto algum de vida. Então, depois dessa passagem sobre a figueira, nós vamos estudar um pouco sobre a metáfora da videira. João 15, de 1 a 11, fala assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, então aquela figueira não estava ligada a Jesus. Será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai, o que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Alegria, essa é a alegria dos discípulos, dar frutos para o Pai. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa felicidade seja completa. Na metáfora da videira e dos ramos, Jesus mostra quão profundamente estamos ligados a Ele. A união mística com Cristo, ilustrada pela união entre o pastor e as ovelhas, a cabeça e o corpo, o noivo e a noiva, o fundamento e o edifício, aqui recebe uma nova imagem. Trata-se de uma união orgânica, vital, profunda. Jesus trata desses assuntos: a videira, os ramos, o agricultor e os frutos. Então vamos para a videira. Passa a imagem. A videira. A videira, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel é apresentado como a vinha do Senhor. Deus a plantou e a cercou com cuidados. Mas Israel produziu uvas bravas. Então agora Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Então Israel já não é mais a videira. Quem é Jesus? 2. Os ramos. Os ramos sozinho um ramo é frágil, infrutífero, imprestável, servindo apenas para ser queimado. O ramo não é capaz de gerar própria vida. Antes deve retirá-la da videira. E de igual forma, a nossa união vital com Cristo, que nos permite dar fruto. Então, se nós tivermos essa união na videira, daremos frutos. Do contrário, seremos cortados e lançados fora. 3. O agricultor. O agricultor. O trabalho do agricultor é cuidar da videira, a fim de que os ramos produzam muitos frutos. Para isso, ele levanta, limpa e poda os ramos. Ele poda os ramos de duas maneiras. A. Limpa e poda os ramos para que sejam renovados. B. Remove os ramos secos e sem vida para lançá-los fora e queimá-los.
4. Os frutos. Olha, os frutos. Os frutos, o propósito da videira não é produzir madeira nobre, lenha ou sombra, como algumas outras árvores. Não é uma planta ornamental. Seu único propósito é produzir frutos. Esses frutos são bons motivos, são bons desejos, são disposições, virtudes espirituais, palavras, obras, tudo isso com origem na fé, em harmonia com a lei de Deus e feito para a glória de Deus. Então esses são os nossos frutos, são virtudes espirituais, são motivos de alegria, são desejos do reino dentro de você. E com disposições assim, na origem, na fé, de palavra, de dar uma palavra abençoadora, de ouvir a dor de um irmão, de orar por ele, de levar uma bolsa de alimento para ele, em uma condição difícil, de socorro. Entende? Nós temos que produzir frutos para a sua glória e para o seu louvor. Não achando nós o que, se nós estamos abençoando, que nós somos alguém. Ora, não mostra a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Então, o que nós temos que entender, que qualquer coisa que você faça, que esteja com origem na fé, com harmonia com a lei de Deus, feito para a glória de Deus, isso são frutos. Frutos de excelência. 5. Ramos secos. Olha isso. Ramos secos. Quem quer ser ramo seco? Porque os ramos secos são tirados e lançados ao fogo. São cortados, não é? Ele limpa a videira, aqueles que não dão fruto. O próprio Deus limpa, tira do corpo, tira da videira e lança no fogo. O propósito essencial e principal, fundamental de Jesus aqui é mostrar que o Pai está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo, a fim de que produzam muitos frutos. Os discípulos são os ramos, e a finalidade dos ramos que permanecem ligados a Cristo é produzir frutos. Se eles não permanecem em Cristo, não fazem parte da videira, da família, da igreja, do rebanho, secam e são lançados no fogo e queimados. Deus, como viticultor, espera de nós o quê? Frutos. A videira com galhos secos não produz. Agora, pensemos assim. Olha, nós já vimos um pouco da figueira sem frutos e a videira com galhos secos. Agora pensemos assim. Se eu não dou frutos, só tenho folhagens, isso significa vaidade. Não somo com o reino, não ajudo os irmãos em dificuldade, não me importo com nada. Nossa, eu sou exuberante, isso me basta, porque eu sou abençoado. Algumas pessoas chegaram aqui, saíram daqui e colocaram lá na rede social: eu e a minha família somos abençoados. Por outro lado, eu estou no corpo de Cristo, venho todos os domingos, continuo sem fruto.
com uma vida espiritual seca, galhos secos. Então, na época de Jesus, existia um lugar chamado o Vale de Rinom. Era um vale que com o tempo se tornou símbolo de um lugar de horror e de desprezo. O Vale de Rinom também é chamado na Bíblia de Guena. Veja a imagem, põe lá. Esse é o Vale de Rinom, ou Guena. Esse vale era um lixão de Jerusalém. Não havia métodos de se livrar do lixo como hoje. Eles incineravam o lixo. O que havia nesse lixo? O que havia nesse lixo? Resto de comida, papel, animais mortos, braços amputados, cadáveres humanos, e esses cadáveres expostos ficavam cheios de bichos. Daí eles botavam fogo, só que a quantidade de lixo era tão grande que o fogo nunca se apagava. Põe a imagem. Esse era o Vale de Rinom, o lixão que nunca se apagava. Nunca. Não dava tempo, porque chegava cadáveres, lixo, corpos amputados, sabe como? Então eles colocavam fogo, e esse fogo cheirava mal, nunca se apagava. Então havia corpos cheios de bicho queimando constantemente. Por isso Jesus disse: o inferno é o Vale de Rinom, onde o fogo nunca apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. Quando Jesus usa o Vale de Rinom, ele estava ilustrando local de densas trevas, de ausência de luz. E quem é a nossa luz? Jesus. Local de chamas e enxofre, escuridão e dor, sofrimento eterno. Então, como podemos classificar o inferno? Local onde Deus vai despejar a sua violenta cólera, sua ira e a sua fúria. É Deus punindo os pecados dos homens pelos séculos dos séculos. Olha, amados, quando ele diz que ele pega os ramos secos e lança fora, quando ele diz nunca mais nasça fruto em ti e a figueira seca pela raiz, ele vai jogar onde esses galhos e essa raiz seca? No Vale de Rinom. É preciso pensar, é preciso ter uma vida espiritual equilibrada, sem egoísmo, sem pensar em si próprio, no seu umbigo. É para pensar no reino dele, é de promover o reino dele, e graças a Deus aqui todo mundo faz isso. Porém é necessário pregar isso, pregar a verdade, quer gostem, quer deixem de gostar, mas temos que pregar. O galho seco, o ramo seco, que não produz fruto na vinha, ele é podado, ele é retirado para ser queimado. A figueira exuberante que anuncia
promessas, anuncia milagres, essa será seca pela raiz e lançada onde? No lago de fogo e enxofre. E ali a ferida nunca cicatriza e o verme nunca apaga. Então ali vai ser despejada a violenta cólera de Deus, a sua ira e o seu furor pelos séculos dos séculos. Coloca a imagem ali. Esse é um sofrimento eterno. Nós somos discípulos, nós estamos enxertados lá na videira. O Senhor tem colocado do seu óleo precioso, tem injetado esse óleo da videira, um óleo de cura que é remédio em nossas vidas, para que nós, o ramos, possamos dar frutos de excelência. A nossa vida espiritual é algo mais sério do que você e eu possamos imaginar. Não é uma brincadeira vir para a igreja, sentar, levantar cedo, vamos embora para a igreja, vamos assistir o culto. Muitos deixam de vir, estão deixando de aprender, não, porque não tem entretenimento. Não existe entretenimento na Bíblia Sagrada. Existe palavra do Senhor. Estamos vivendo os últimos tempos, somos a última geração e nós temos que lutar contra nós mesmos. Isso é um alerta para nós ainda hoje. Por quê? Não podemos apenas ser uma figueira somente de folha, nem mesmo ramos secos, prontos para serem queimados. Santos do Senhor, despertem, deixe suas más obras para trás, caminhe na direção da luz, dando frutos de excelência para Jesus. Não finja ser uma figueira exuberante, cheia de folhas e sem frutos. Desista disso, porque serás amaldiçoada, seca. E quando você resolver a dar frutos, será tarde demais, porque a sua sentença já saiu. E você não vai produzir mais nada e vai ser queimada. Assim como no vale de Rinom, no vale do Guena, aonde a ira e a cólera de Deus será despejada e não haverá mais tempo para arrependimento. Arrependam-se ainda hoje, enquanto o Espírito da graça está sobre a terra, porque a hora que o Espírito da graça de Deus for retirado, acabou o tempo. E o que resta? Ira, cólera, fogo, chama, horror, eternamente, pelos séculos dos séculos. Despertem, santos, despertem para a realidade de que estamos em perigo. Nós estamos em perigo constantemente. Então não baixe a guarda, fiquem atentos, usem a palavra, vivam a palavra, coloquem o joelho no chão. Eu não posso. Então sente-se, deite-se, mas orem ao Senhor. Não temos mais tempo. Todas as situações nós estamos vendo, o Senhor está retornando para buscar a sua igreja, porque é muito fácil
a igreja pular e dançar, dizendo que Jesus vai vir me buscar. Ora, a palavra de Deus diz que aonde houver dois assim no campo, um será levado e o outro será deixado. Na cama haverá dois deitados, um será levado e o outro será deixado. Então, amados, isso aqui não é brincadeira. Vida com Deus não é balela. De Deus não se zomba. Largue as más obras para viver uma vida de excelência, exuberante com frutos, para a glória do Senhor. Então nós nos alegramos no Senhor. Tudo é dele e para ele nós não temos nada. Só temos que cumprir a missão que ele colocou sobre nós. Mas olha, pastor, eu não consigo. Consegue. Ora, e você vai conseguir. Nem que seja um bocadinho, um grão de mostarda, você consegue. Lute contra você mesmo, porque você mesmo é o abismo da tua vida. Porque nós temos muitas novidades, internet toda hora é aberta e que nos dá sugestões vastas. Tenha um discernimento, não se deixe levar por falsas promessas, porque você vai ficar decepcionado. Se não for Deus, não é mais ninguém. Então, despertem para a realidade. Nós estamos em perigo. Esse perigo somos nós mesmos, porque nós cobiçamos, nós temos sentimentos carnais, e nós temos que viver cheio das virtudes do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida no Espírito. Mas é fácil falar de uma vida no Espírito. É fácil eu falar, vivam no Espírito, e tu ganharás a glória de Deus. Tu vais entrar na glória de Deus. Isso não é balela. Vida com Jesus é algo muito sério, é vida de renúncia. Vós sois santos e já estáis preparados para aquele grande dia. Então não esmureça, não deixe os seus olhos caírem num sono da indolência, mas vivam para a glória de Deus, em nome de Jesus, porque Ele quer encontrar em nós frutos saudáveis. Precisamos produzir frutos para Deus. Amém? Amém? Curve a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos, ó Deus, a tua majestade e a tua pessoa, Senhor. Paizinho amado, que este momento, ó Deus, seja um momento de triunfo nas nossas vidas, como verdadeiros discípulos, Senhor, como ramos cheios de frutos, como árvore, ó Deus, frutífera, Senhor, para dar frutos a outras pessoas, Senhor. Pai, para levarmos outros ao teu reino, Senhor. Paizinho amado, que esse momento, Senhor, seja selado com o selo da tua vitória, Senhor. E que possamos despertar, que haja um despertamento na igreja para produzir frutos e frutos de excelência, para a tua glória e para o teu louvor, Jesus. Nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Paizinho amado, nesse início da semana, e te pedimos a tua mão sobre nós,
a tua alegria, uma alegria, Deus, que enche os nossos corações e o nosso espírito seja lançado fora. Toda tristeza, Senhor, toda decepção, toda angústia, Deus, todas as tramas malignas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, para vivermos o extraordinário de Deus em nossas vidas, para subirmos com a exuberância dos frutos em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. A igreja abençoada, a igreja que está dentro da vontade de Deus, produzindo frutos, diga amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?